você acha que você tivesse nota no Enem? Não sei. Eu só estudei muito. E qual que é o princípio da física atrelado a uma bola que sai de um edifício e cai no chão? Gravidade. Olá, tudo bem? Fala, colega. Fala, colega. A gente tá aqui hoje pra fazer o vídeo da entrevista com vocês, falar um pouco sobre a entrevista, sempre falar sobre o processo seletivo da ILO, em específico para as entrevistas. Então, a gente falou no outro vídeo que as entrevistas são de suma importância agora pro processo seletivo de 2024 da ILO. Não que não fosse antes, mas esse ano tem uma nota maior, um peso maior. Então, a sua nota do Enem vale 1.000 e a entrevista vale 1.200. Então, é muito importante que você seja preparado para a entrevista. Eu vou contar um pouco sobre a nossa experiência na entrevista, assim, porque, de qualquer forma, não tem como a gente dar uma receita de bolo para vocês como fazer entrevista, mas a gente pode aconselhar o máximo possível para vocês estarem preparados para o dia da sua entrevista. Né? Você quer contar um pouco sobre a sua experiência, como foi a sua entrevista? Nossa, gente, eu vou contar desde o início, porque assim como vocês, eu conheci a Ilon, vim correndo no canal da Duda Veiga e vim ver, passei pra entrevista e agora? E aí eu descobri que nem sempre é igual, né? E nunca vai ser igual. Então, assim, como se preparar para a entrevista? Não tem uma receita de bolo, assim como a Duda falou. É um lance de você realmente ficar atento às notícias, lembrar do que você estudou no seu ensino médio. Às vezes dá uma relembrada, por exemplo, nossa, sonhei com tal matéria. Aí você dá uma relembrada, mas assim, o importante mesmo é você conectar diversas áreas do conhecimento. A minha entrevista, eles primeiro perguntaram sobre coisas pessoais e coisas sobre a minha carta de interesse. Por isso também é importante você se dedicar na sua manifestação de interesse, porque essas perguntas iniciais são baseadas nela. Então, se você der um migué ali na sua carta, eles vão perceber que é um migué. Então, assim, seja 100% sincero, fale sobre todas as suas qualidades na carta, fala das suas experiências. Você pode achar que são poucas, mas são de extrema validade para você estar aqui. Perguntaram sobre minha trajetória acadêmica. Eles perguntaram por que eu troquei de curso, né, saí de arquitetura e estava com interesse em trocar para ciência e tecnologia na ILO. Eles perguntaram sobre trabalho em equipe. Então, assim, você tem que ter o famoso soft skills, né, que a Duda já tinha comentado no outro vídeo de nota do Enem. Então, eles querem te conhecer, primeiramente, para depois conhecer as suas perguntas específicas. Então, eles fizeram 3 perguntas para mim sobre a parte de ciência. E, pasmem, gente, eu tava muito nervoso, eu tinha saído do ensino médio tem 2 anos, eu fazia arquitetura, e o que eu lembrava de ciência, assim, quase nada. Dei uma relembrada de pouca coisa e cheguei na entrevista, que é uma pergunta que eu não sabia. E aí, lembrando de tudo, o meu ensino médio na minha cabeça, e eu não sabia como responder, então eu fui comentando tudo que eu sabia sobre aquele assunto, mesmo não sendo a resposta. Então eu ia falando, isso aqui lida com isso, que conecta com aquilo, e eu tentando puxar uma resposta. E mesmo não tendo acertado a questão, eu acho que eu passei uma visão boa do meu pensamento, que é o principal que eles querem ver de você, como você estrutura a sua linha de raciocínio. Exato. E eu tô aqui hoje, mesmo errando uma pergunta das 3. Então, assim, não fiquem ansiosos também com o erro, porque eles não estão ali para ver se está certo ou se está errado. Eles estão ali para ver como você articula o seu nervosismo e a sua linha de raciocínio. Sim, eu acho que isso que o Glauber falou é super importante. Quando você explica mais ou menos o que você tá ali tentando falar, né? Então, às vezes você não sabe, como a gente tava brincando aqui no começo, né? Tipo, qual que é o princípio da física quando você joga uma bola lá. E aí, esqueceu o que é gravidade, mas aí você fala, olha, eu lembro do meu ensino médio que aí tinha isso, isso, isso. Claro que você não vai encher linguiça de falar, tipo, umas coisas aleatórias, assim, começar a contar uma história da Chapeuzinho Vermelho, enfim, tipo, coisas aleatórias. Mas você, tudo que tem sobre aquele assunto que você lembra, eu acho que é muito legal você falar, explicar sobre esse assunto. E, por exemplo, aconteceu isso comigo, inclusive, tipo, eu tinha esquecido a palavra gravidade. Eu falei várias coisas de física, aí depois eu falei, posso voltar naquela pergunta ali, tipo, antes da próxima? E aí eu falei gravidade, né, expliquei lá o princípio da gravidade. Porque às vezes realmente você fica ali um pouco tenso na hora da entrevista, é normal, mas eu acho que também essa sessão de eles começarem perguntando sobre a gente quebra um pouco o gelo, a gente consegue falar melhor ali. Eu falei muito nessa parte, inclusive, e eu acho bem importante essa articulação de pensamento, assim, também. E
de você ser extremamente verdadeiro, você ser sincero, humilde na sua entrevista, assim, no sentido que, tipo, os professores estão lá pra te conhecer realmente, conhecer, tipo, essa pessoa tem um perfil ILO? Então, será que a gente traz essa pessoa como aluno, próximo aluno da ILO? Então, um aluno da ILO tem um caráter criativo, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, uma pessoa que entende que, às vezes, ela não entende sobre as coisas, mas ela vai procurar como entender melhor, tipo, então ela... Curiosidade faz parte disso também, de você buscar atrás do conhecimento e atrás do conhecimento, uma pessoa que seja respeitosa. São alguns desses princípios, assim, muito importantes também pra você entender na hora da sua entrevista. E, assim, dicas, assim, muito práticas também na hora da sua entrevista coloca um copo de água do lado. E nessa parte de ser verdadeiro, não cole, não pode colar. Se você ficar olhando no Google na hora que o professor perguntar, eles vão perceber que você tá com a atenção distraída. Inclusive, se você até usar seu óculos, dá até pra ver no reflexo, Sim. né? Então, tipo assim... Não tentem colar e às vezes, tipo, tem alguém do seu lado, tipo, soprando alguma coisa também, não façam isso. Tentem ser muito verdadeiros nas entrevistas, assim, tipo assim, é só você lá naquele local que você tá fazendo a entrevista e é isso, pronto. Porque se você tentar passar alguma impressão, uma imagem de alguém que você não é, tem 2 entrevistadores ali que já entrevistaram vários alunos, que têm experiência em entrevistar muitos alunos. E com certeza eles vão perceber quando você não está sendo verdadeiro na entrevista. Então sejam verdadeiros para que a entrevista corra tudo bem, que para que você também seja um próximo aluno ILO, é o que a gente espera, né? Que vocês consigam fazer uma ótima entrevista. Então veja conexão com a internet, conecte no Teams antes, porque acho que eles usam o Teams para fazer entrevista. Então crie a sua conta, veja tudo certinho, garanta que você vai estar com as coisas tudo certinho no dia da entrevista, né? Então com a conta feita, que vai conseguir entrar no Teams, que vai conseguir ter um copo de água ali do lado pra você beber, que vai ser um ambiente tranquilo. Claro que a gente sabe que nem todos os ambientes são tranquilos, a gente não tem como controlar tudo, mas do que você puder fazer, controlar pra que a sua entrevista seja boa, faça. Então, ai, Duda, eu fico muito nervosa antes da entrevista. Pô, às vezes vai assistir uma aula de Just Dance ali antes da entrevista, entendeu? Gasta toda a sua energia e aí depois você chega e se acalma ali, vai correr e tal. Não, é tipo, eu tenho uma série conforto, assim, aí tipo, sei lá, assistiu um episódio da série, sabe, 2 horas antes da entrevista, depois você toma sua aguinha ali, fica esperando a entrevista, não sei, mas fiquem em paz, assim, também pra fazer entrevista, pra que tudo corra bem também. E essa dica da água é muito importante não só para te manter hidratado, mas também caso você não saiba muito bem a pergunta, você bebe um copo d'água, você dá o tempo que você tá ganhando para pensar, raciocinar. Então assim, beba água. Se você tiver em dúvida na questão, não fica gastando tempo, porque o tempo na entrevista é limitado, acho que é de 20 a 30 minutos. Acho que 30 minutos no máximo. Então, assim, às vezes você não tem o tempo hábil para essa pergunta e você não vai ficar gastando o seu tempo pensando. Então, se você pegou a resposta da pergunta, mas você não está conseguindo passar ela para o avaliador, você bebe um copo d'água e pede assim, pô, a gente pode pular essa questão? Que foi o que eu fiz na minha questão que eu não sabia. Eu pedi para pular e depois eu voltei. E pode fazer isso, eles não descontam ponto, porque você tá jogando com as cartas que você tem. Então você tá botando na prática o que você aprendeu e tá tudo bem. Eles vão te perguntar a pergunta do mesmo jeito, mas quando você responde algo que você tem certeza primeiro, você fica mais tranquilo. Mais confiante. Mais confiante. Então, assim, mesmo que você não saiba a primeira pergunta, pula. Vai pra outra que você com certeza vai saber pelo menos uma e vai te dar esse up aí na entrevista. Então, assim, antes de começar a minha entrevista, eu acendi um incenso. Eu entrei todo momento, controlei minha respiração. E aí, no início, dá aquela gaguejada de nervoso, mas depois... Quando você acerta a primeira pergunta, você sabe que foi bem, você destrava. Sim. Essas pessoas que vão fazer entrevista são super legais, assim, elas não estão ali pra te assustar, elas estão ali pra fazer você ficar tranquilo, pra fazer a melhor entrevista que você puder fazer também. E... Ai, tinha uma coisa que eu falei que eu esqueci, cara. Nossa, espera aí, meu moleque. Calma, deixa eu pensar. E tem muita gente que pergunta também, tipo, o que cai na entrevista de assunto, de matéria? Tipo, o que eu estudo pra entrevista? Gente, a gente não tem como falar o que se estuda, porque, tipo assim... Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, porque a gente... Acho que um conselho bom que a gente pode falar estudem pro Enem. Porque provavelmente a questão que eles vão perguntar vai estar ali no Enem, ou é um assunto que tem ali a ver.
E aí, estudando pro Enem e tal, aí, tipo, a entrevista vai ser só um pouco mais tarde, ali em fevereiro, janeiro. Ah, lê os resuminhos que você fez ali pra prova do Enem, tá? Só pra refrescar sua cabeça, sua memória. Passe bastante, tipo, eu vou estudar bactéria, vírus e substâncias químicas na água, porque vai cair... a gente não tem como deve saber. Cair assim também. Tipo, igual o Glauber tinha falado também, a entrevista é de caráter interdisciplinar porque a própria instituição é interdisciplinar. Então, assim, é importante que vocês consigam conectar também uma matéria com a outra e fazer essa junção e entender que a entrevista vai ter um caráter interdisciplinar. Então, vão ter várias matérias, né? Tipo, pode ter uma pergunta de humanidades, pode ter uma pergunta de matemática, pergunta de linguagens, pergunta de ciência da natureza, física, química, biologia. Então, é bem grande essa área, assim. Nossa, sim, e fiquem extremamente ligados a atualidades, jornal, Sim. Notícias, comece a acompanhar desde já, porque às vezes aquela pergunta, ela tem um caráter de humanidades que você consegue utilizar a seu favor também. Sim. Então, pô, mudanças climáticas são assuntos que estão extremamente em alta, que às vezes a pergunta está um pouco ligada e você consegue destrinchar mais por um outro lado. Sim. Então, fiquem atentos às notícias, estudem bastante e façam essas ligações entre as matérias. Quando a gente estuda muito no ensino médio, a gente sempre vê química, química, física, física, biologia, biologia, mas a gente esquece de ver as ligações entre elas. Então, assim, uma matéria de química, química está no nosso corpo. Nosso corpo tem física, física tá na química também. Então, assim, vai tudo sendo conectado. Sim. Então, tenta fazer essas ligações entre as matérias que vocês vão sair super bem na entrevista. Pessoal, a gente deseja muita boa sorte pra vocês na entrevista. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Se ficou alguma dúvida, põe nos comentários que a gente também pode responder pra vocês. E é isso, boa sorte, gente. Boa sorte, gente. Espero vocês aqui. É isso aí, hein?